Pessoal, meu nome é Camila, sou professora de pediatria aqui da Medicoff e hoje a gente vai falar dos principais pontos sobre fibrose cística para a sua prova de residência médica. Então, começando com uma questão do Enário 2022. A fisiopatologia da fibrose cística está diretamente relacionada à proteína CFTR. Sobre o assunto, é correto afirmar que, então, a proteína CFTR é uma proteína transmembrana, né, associada à fibrose cística, como está escrito ali entre parênteses. Letra A. É uma doença poligênica, autossômica dominante, com penetração variável. B. É decorrente da ausência e ou defeito qualitativo ou quantitativo da proteína CFTR. C. O acometimento da CFTR causa alterações no líquido da superfície das vias aéreas, com retenção de sódio e água no interstício e hiperidratação das camadas gel e sol. D. A proteína CFTR funciona principalmente na regulação da permeabilidade do sódio e do potássio nas células epiteliais. E E. A reologia do muco das vias aéreas é alterada com impactação das secreções por aumento de produção, a despeito de uma função ciliar que é, via de regra, normal. Então, pessoal, o que é a fibrose cística? Ela é uma doença que é decorrente de uma alteração no canal condutor de cloreto transmembrana. Então, a gente tem um canal, tá, na membrana das células epiteliais que conduz cloreto. Essa que é a função desse canal. Na fibrose cística, o defeito vai estar nesse canal por conta de uma alteração, de uma mutação que ocorre no cromossomo 7, no gene dessa proteína CFTR, tá? A mutação mais comum vai ser essa mutação aí F508del, que é uma deleção aí nessa região do cromossomo 7. Ela é uma doença que é autossômica recessiva, ela é mais comum em brancos e quando a gente tem uma alteração nesse canal que conduz cloreto transmembrana, as células vão passar a reter cloro e sódio, tá? No seu interior. Quando a célula retém cloro e sódio, em consequência, ela também vai reter água. Então, as secreções, tá? As secreções fora da célula, elas vão ficar espessas, desidratadas, justamente porque a água está ficando dentro da célula. Tá? E essas secreções espessas vão gerar um quadro que é decorrente de obstrução, tá? Inicialmente decorrente de obstrução mecânica por conta dessas secreções espessas. Então, só com esse slide a gente já consegue responder uma questão aqui de 2022 do Enari. Então, alternativa A, dizendo que a fibrose cística ela é autossômica dominante. Não, ela é autossômica recessiva, como a gente acabou de ver. A C fala que ela é decorrente de ausência ou defeito qualitativo ou quantitativo da proteína CFTR. Essa é a alternativa correta, ok? Vamos ver as demais. C. Acometimento do CFTR causa alterações no líquido da superfície das vias aéreas. Até aí tudo bem. Com retenção de sódio e água no interstício e hiperidratação das camadas gel e sol desse muco,
Não, pessoal, não é hiperidratação, é desidratação, né? É um muco que é espesso, que é desidratado, que tem pouca água. Alternativa D. A proteína CFTR funciona na regulação da permeabilidade de sódio e potássio? Não, essa proteína está associada à regulação do sódio e do cloreto, tá? Então, o potássio é o que está errado nessa alternativa. E aí, a reologia do muco das vias aéreas é alterada. Então, as propriedades desse muco são alteradas. Ok. Com impactação das secreções por aumento de produção? Não, não tem aumento de produção. Ela fica impactada porque é uma secreção que é seca. Por isso que a alternativa E está errada. Ok? Então vamos seguir. USP São Paulo 2020, uma menina de 9 anos de idade vem para a primeira consulta de acompanhamento. A mãe afirma infecções respiratórias frequentes com o uso de antibióticos em múltiplos tratamentos desde 1 ano de idade. Refere ter tosse com produção de secreção diariamente e falta de ar na atividade física da escola. A mãe também está preocupada com seu baixo crescimento e baixo ganho de peso. Ao exame clínico, está abaixo do percentil na altura e também no peso para a sua idade. A ausculta apresenta estertores grossos difusos e baqueteamento dos dedos. Qual é a principal hipótese diagnóstica para o quadro? Então, a alternativa A é uma asma não controlada, B é uma fístula traqueosofágica, C, fibrose cística ou D, tuberculose. Então, agora a gente vai falar do quadro clínico da fibrose cística. A gente viu que todas essas secreções elas ficam espessas e esse transportador, essa proteína, está presente nas células epiteliais de todos os sistemas. Então, o quadro clínico vai ser multissistêmico, ok? Mas o mais importante serão as alterações respiratórias e do trato gastrointestinal, que é o que a gente vai ver agora. Então, as alterações respiratórias. A primeira coisa que você tem que lembrar é desse muco espesso. Então, veja aqui nessa tomografia a presença de muco, de plugs de muco, que são todas essas áreas brancas que a gente está vendo aí no parênquima pulmonar, tá certo? Esse muco espesso, ele vai comprometer a parte do clearance dessa via aérea. Então, como esse muco está espesso, a gente não consegue ter um clearance adequado de micro-organismos, de bactérias. Então, essa criança com fibrose cística, ela vai apresentar infecções respiratórias de repetição, tá? Com o tempo, a presença desse muco, associada a essa colonização bacteriana, vai levar a um quadro pulmonar inflamatório. Essa inflamação vai causar destruição da parede dos brônquios, com dilatação dessas paredes, então a gente vai ter bronquiectasias, que é o que a gente está vendo ali no raio-x, tá, pulmonar, nessa imagem do meio, várias áreas aí que a gente vê que tem brônquios dilatados e deformados, ok? Depois a gente vai começar a ter essa obstrução, vai levar à reabsorção do ar no alvéolo, tá? Gerando atelectasias, colabamento e, por fim, essa doença que é de cunho, que passa a ser de cunho inflamatório, vai gerar aí fibrose pulmonar, tá? Além disso, essas crianças, por entre 5 e 20 anos de vida, então um pouco mais tardio, elas podem desenvolver pólipos nasais. Então, isso pode vir também no enunciado da sua questão. Tá? Nesta primeira imagem, a gente tem um achado de baqueteamento digital. Então, a gente tem aí uma criança que tem unhas em vidro de relógio, tá? Essas unhas que são côncavas. Se você reparar, tem uma cianose ali nesse leito ungueal e tem essa alteração na ponta dos dedos, fica parecendo uma baqueta aí de tocar a bateria, tá certo? Essas alterações são decorrentes da hipoxemia crônica que essa criança que já está aí em fase de fibrose pulmonar desenvolve. Então, essa questão, vejam bem como ela foi cobrada. A gente tem uma menina de 9 anos que tem infecções respiratórias frequentes, ela tem sintomas de via aérea que são crônicos, então ela tem tosse, produção de secreção, ela tem falta de ar na atividade física, tá? E além disso, ela tem comprometimento do crescimento, então ela está abaixo no percentil de altura e também no percentil de peso para a idade. E ela tem alteração de ausculta com estertores grossos difusos e ela tem baqueteamento digital. Então, pessoal, essa é uma questão que é clássica de fibrose cística, tá? Então, o diagnóstico, a resposta era fibrose cística.
Agora uma questão que é da Unicamp 2019. A Unicamp gosta bastante de cobrar fibrose cística, tá, pessoal? Porque a Unicamp é um centro de referência aí para esses pacientes. Então, a gente tem um menino de 7 meses que é trazido à consulta ambulatorial por diarreia crônica. Os antecedentes pessoais. Ele já internou 2 vezes por pneumonia, com 2 e 5 meses, sendo que a última foi grave, precisou de ventilação mecânica. Os antecedentes familiares, ele teve um irmão que morreu com 22 dias de vida depois de uma cirurgia no intestino. No exame físico, ele está em regular estado geral, comprometimento de peso e estatura, ele está descorado duas cruzes, pulmão tem estertores subcrepitantes difusos e o abdômen tem um fígado palpável a 5 centímetros do rebordo costal direito, levemente endurecido. A pergunta é: qual é a conduta frente a essa criança? Então, alternativa A, retirar o leite de vaca, então é uma APLV, essa diarreia crônica. B, dosar só de cloro no suor. C, dosar imunoglobulina A e anticorpo antigliadina, então é uma doença celíaca. C, realizar uma coprocultura, pensando num quadro infeccioso para essa diarreia crônica. Então, pessoal, essa é uma questão clássica, trazendo uma criança com acometimento gastrointestinal por fibrose cística. Quais são o quadro clínico, né, as comorbidades mais frequentes aí nessas crianças com fibrose cística no trato gastrointestinal? Então, a primeira delas é o ilho meconial, que é uma criança que tem um abdômen agudo obstrutivo, um recém-nascido, tá? Que desenvolve um abdômen agudo obstrutivo aí nos primeiros dias de vida, tá? Então, ele tem uma clínica de vômito, distensão abdominal e o mais importante, o atraso na eliminação de mecônio. Então, uma criança que não elimina mecônio nos 2 primeiros dias de vida, você tem que pensar aí na sua questão em ilho meconial, tá certo? A gente está vendo ali na segunda imagem esse abdômen, que é um raio-x aí de abdômen agudo obstrutivo. Então, a gente tem dilatação dessas alças de intestino delgado, tá? E a gente tem um afilamento ali da região de intestino grosso. O segundo quadro, insuficiência pancreática exócrina. Então, essas secreções espessas, pessoal, elas vão também obstruir o pâncreas e gerar ali um quadro inflamatório com necrose, gerando uma insuficiência pancreática que é exócrina. Então, naquelas enzimas que são produzidas pelo pâncreas, associado aí à digestão, à quebra de proteínas, então proteases, lipases, tá certo? Então, essa criança vai ter uma insuficiência pancreática exócrina, ela pode desenvolver, né? No raio-x, a primeira imagem, a gente vê ali na topografia de pâncreas várias calcificações. Então, a gente teve obstruções e depois a gente teve deposição de cálcio, e isso leva a uma insuficiência pancreática, que no início é exócrina, mas depois também pode ser endócrina. Então, essa criança pode ter um diabetes mellitus associado à fibrose cística, tá? E essa criança, por conta dessa secreção espessa, essa insuficiência pancreática, ela vai ter uma síndrome desabsortiva, ela não vai ter uma clivagem adequada de proteínas, de lipídios, então não vai ter absorção adequada de nutrientes, levando aí a um comprometimento da estatura e do ganho de peso, tá certo? Então, nessa questão, ó, a gente tem um menino de 7 meses com diarreia crônica, ele já teve 2 internações por pneumonia, então ele tem um acometimento que é multissistêmico, é pelo menos respiratório e gastrointestinal, tá? Ele tem um antecedente familiar de uma criança que faleceu depois de uma cirurgia no intestino com 22 dias de vida. Será que não foi um ilho meconial, um abdômen agudo obstrutivo, né? É uma criança que tem peso e estatura abaixo do percentil 3, que está descorado, então provavelmente tem uma anemia associada aí, e tem uma alteração de fígado, um fígado palpável a 5 centímetros do rebordo. Então, aqui a gente tem um quadro clínico de fibrose cística, tá? E dentre as alternativas, a única que traz um exame complementar que auxilia no diagnóstico é a dosagem de sódio e cloro no suor. As demais seria para a PLV, a alternativa A, como a gente viu, a C para a doença celíaca e a D se fosse um quadro infeccioso, tá? Então, aqui a gente tem mais um exemplo de questão aí de fibrose cística. Agora uma questão da Santa Casa de 2017. Na primeira consulta de um bebê com 20 dias de vida, a mãe traz o resultado do teste de triagem neonatal e o pediatra verifica valores aumentados de tripsina imunorreativa.
A conduta preconizada pelo Programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde é: então, a gente tem um bebê de 20 dias de vida, coletou o teste do pezinho e veio a tripsina imunorreativa alterada. Então, a tripsina imunorreativa, ela é uma substância que é acumulada quando a gente tem uma obstrução pancreática. Então, aumenta no sangue e é através dessa dosagem que a gente faz uma triagem para fibrose cística, tá certo? Então, o que a gente vai fazer quando a gente pegar um bebê que tem um teste do pezinho alterado para fibrose cística? Alternativa A, dosar sódio e cloro no suor, que como a gente viu é um exame complementar possível. Ou a gente vai solicitar uma pesquisa genética para procurar aquela mutação no cromossomo 7 da proteína CFTR. C, a gente vai dosar de novo o papel filtro entre terceira e quarta semana de vida, então repetir o teste do pezinho. D, encaminhar para um pneumologista, ou a gente vai manter um segmento clínico e aprofundar essa investigação só se a criança tiver sintomas sugestivos de fibrose cística. Então é disso que a gente vai falar agora, do diagnóstico. Então, para fechar o diagnóstico de fibrose cística, a gente precisa ter 2 testes de triagem neonatal alterados e um teste do suor, e o teste do suor, né, em 2 ocasiões. Então, tem que ter 4 testes, 2 de triagem, 2 do teste do suor, tá certo? A gente fala que o teste de triagem é alterado quando essa dosagem de tripsinogênio imunorreativo é maior que 70, tá? E esses 2 testes têm que ser feitos até 30 dias de vida. Então, se vem um alterado, a gente repete, a gente faz o segundo entre a terceira e quarta semana, tá? Para poder ter 2 testes. Depois disso, a gente vai solicitar o teste do suor. Então, vamos lá. Eu falei que a CFTR é uma proteína que vai fazer o transporte de cloreto e de sódio para fora da célula. Então, quando ela está adequada, quando ela está funcionante, ela coloca cloreto para fora da célula e aí a gente, em consequência, a água também fica fora da célula e as secreções ficam adequadamente hidratadas, né? Mas na glândula sudorípara, esse transporte é ao contrário. Então, quando a glândula está funcionante, o cloreto vai para dentro da célula. E quando ela não está funcionante, o cloreto vai para fora da célula, certo? Então, é nisso que se baseia o teste do suor. Se você tiver um cloreto maior ou igual a 60 mEq por litro no suor em 2 ocasiões, você confirma aí o diagnóstico de fibrose cística, ok? Esse mesmo mecanismo, você tem que lembrar, nas glândulas sudoríparas, pode causar nessa criança hiponatremia, então ela vai colocar sódio para fora da célula, é um suor que é salgado, né, bem conhecido aí na literatura, então ela pode ter hiponatremia ou mesmo uma alcalose hipoclorêmica, principalmente quando ela suar muito, então no exercício físico, dia que estiver muito quente, certo? Quando que a gente solicita também o teste do suor? Depois de 2 testes de triagem neonatal, a gente vai solicitar naquelas crianças que têm quadro clínico sugestivo e já tem mais de 30 dias de vida, né? E quando a gente tem uma criança que é irmã, que tem um irmão que tem fibrose cística, certo? A análise de mutações, então o exame genético para achar essa mutação, ela vai ser uma alternativa ao teste do suor, tá? Então, você pode fazer o diagnóstico também com 2 testes de triagem mais o teste genético, tá? Então, seria no lugar do teste do suor. Ou a gente pode fazer essa análise de mutação para fazer terapia genética, tá? Para utilizar medicações guiadas para essa mutação. Então, voltando à nossa alternativa, essa criança de 20 dias que tem um teste de triagem neonatal alterado, o que a gente tem que fazer? Alternativa C, fazer uma segunda dosagem no papel filtro entre a terceira e a quarta semana de vida, tá? A gente não vai encaminhar para o pneumologista sem coletar o teste, né, sem comprovar esse diagnóstico, e a gente não vai investigar somente se tiver sintoma. O objetivo do teste de triagem neonatal é justamente fazer um diagnóstico precoce, antes que essa criança tenha comprometimento e tenha sintomas, ok? A dosagem de sódio e cloro no suor, a gente só vai fazer depois que tiver 2 testes de triagem alterado, e a pesquisa genética a mesma coisa, depois que tem 2 testes de triagem alterado, a gente pode fazer a pesquisa genética. Agora a gente tem um menino de 3 meses de vida que já tem o diagnóstico de fibrose cística pelo teste de triagem neonatal e também 2 amostras do teste do suor.
Ótimo. Ele foi levado à consulta ambulatorial totalmente assintomático. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada. Então, A. Introduzir a dor nasal inalatória. B. Análise da elastase fecal. C. Realização de tomografia de tórax. D. Realização de espirometria. Ou E. Não indicar suplementação de sódio por enquanto. Então, vamos falar agora do tratamento. Tratamento da fibrose cística, você precisa saber os pilares do tratamento. Então, o primeiro deles é o manejo de secreções. As secreções são espessas, então a gente vai utilizar a Dornase alfa, que é uma medicação inalatória que vai quebrar o DNA desse muco. Então, ele vai ter uma ação aí que é mucolítica, tá? Além disso, a gente pode utilizar salina hipertônica, então inalar uma salina hipertônica para tentar fazer um mecanismo osmótico e puxar mais água para essas secreções que são espessas, tá? E fisioterapia para ajudar no clearance dessas secreções. Depois a gente viu que a gente tem um mecanismo inflamatório nessa via aérea. Então a gente vai utilizar corticoide inalatório para essa criança e azitromicina aqui como um imunomodulador, certo? Para prevenir exacerbações infecciosas, a gente vai utilizar a tobramicina inalada, que é uma medicação antimicrobiana. A gente vai fazer reposição enzimática naqueles pacientes que evoluírem para insuficiência pancreática, então a gente vai repor essas enzimas pancreáticas junto com todas as refeições, tá? A gente vai repor amilase, lipase e protease, tá? Essas crianças com frequência são desnutridas, então a gente vai ter que fazer um suporte nutricional, principalmente repondo vitaminas lipossolúveis. Então, se a gente não tem lipase, a gente não tem um metabolismo adequado de gorduras, então a gente não absorve adequadamente as vitaminas lipossolúveis, então vitamina A, D, E e vitamina K, tá? E além disso, a gente vai fazer reposição de sal, porque essa criança perde sal pelo suor, então ela pode ter uma hiponatremia, ok? A gente vai estimular o exercício físico para melhorar aí a performance dessa criança. O2 domiciliar, se for o caso, tá? E a gente vai fazer o tratamento adequado das exacerbações infecciosas. Então, nessa questão que a gente tem um bebê de 3 meses que tem diagnóstico de fibrose cística e que não está com nenhum sintoma, a gente não precisa passar Dornase alfa inalatória, que a gente só vai passar naquelas crianças que têm tosse crônica diária ou que já tem alguma alteração na função pulmonar, na espirometria, tá? Alternativa C, tomografia de tórax. Não está indicado logo o diagnóstico, a gente vai fazer depois na evolução. A mesma coisa, a espirometria, até porque a gente não consegue fazer espirometria em crianças com menos de 5 anos, de forma geral, tá? E a E, não indicar suplementação de sódio por enquanto. Nada disso, pessoal. A suplementação de sódio a gente vai fazer ao diagnóstico para todas as crianças. E a gente vai aumentar essa dose de sódio em situações de febre, de diarreia, de vômito, quando tiver muito calor, ou nas situações de exercício físico, tudo isso que aumenta, né, essa produção aí de suor. Tá certo? A alternativa correta, a que sobrou, é a análise da elastase fecal. Esse exame a gente vai fazer ao diagnóstico da fibrose cística para a gente avaliar a função pancreática. A elastase é produzida pelo pâncreas, a gente vai dosar, vai analisar nas fezes para ver se essa criança já tem insuficiência pancreática, para a gente atuar de forma precoce, para a gente prescrever essas enzimas o mais precoce possível para que essa criança não tenha desabsorção, não tenha diarreia, não comprometa o seu crescimento, a sua estatura, o seu peso, tá certo? Então, por isso que a alternativa B é a correta. Agora, a USP 2017, a gente tem um menino de 11 anos que tem diagnóstico de fibrose cística, está em segmento regular no ambulatório de pneumologia. Ele procura o pronto-socorro com quadro de tosse produtiva, secreção esverdeada, associada à dispneia e dor torácica há 3 dias. A radiografia de tórax, um padrão semelhante ao basal do paciente, sem novos achados. Em consultas recentes, ele realizou coletas de cultura de escarro, nas quais foram encontradas Staphylococcus aureus meticilino sensível e Pseudomonas aeruginosa multissensível. O melhor esquema antimicrobiano para tratamento do quadro atual é a associação D.
Alternativa A, clindamicina, ceftriaxona e claritromicina. B, oxacilina, ceftazidima e amicacina. C, teicoplanin, cefuroxima e azitromicina. E a alternativa D, vancomicina, cefotaxima e gentamicina. Então, o que a gente vai falar agora é das exacerbações pulmonares. Então, essa criança de 11 anos, ele tem fibrose cística, procura o pronto-socorro com piora dos sintomas, tá certo? Então, a gente vai chamar de exacerbação nesse paciente com fibrose cística sempre que ele tiver qualquer mudança no padrão dos sintomas ou quando ele desenvolver uma perda de peso mais importante, apresentar febre, tá? Essa mudança no padrão de sintomas pode ser aparecimento ou piora do desconforto respiratório, uma mudança na ausculta pulmonar, um infiltrado novo no raio-x ou mesmo um declínio na função pulmonar na espirometria que você solicitou aí no segmento, tá? A gente tem que lembrar que essas crianças com fibrose cística, elas têm uma doença pulmonar que é obstrutiva, que é inflamatória, tá certo? E que ela desenvolve colonização bacteriana, justamente por aquela alteração que a gente comentou no clearance desse muco que é espesso, certo? As bactérias mais envolvidas na colonização desses pacientes é o Staphylococcus aureus, isso você precisa memorizar, tá, pessoal? É o Staphylo aureus, a Pseudomonas aeruginosa e a Burkholderia cepacia, tá? Então vamos memorizar essas três bactérias. Já que essas três bactérias são as mais associadas com colonização desse paciente com fibrose cística, no tratamento das exacerbações, a gente vai utilizar antimicrobianos que têm atividade contra essas bactérias. Então, oxacilina, pensando no Staphylococcus aureus, e uma associação de amicacina com ceftazidima para poder ter uma ação aí sinérgica contra a Pseudomonas e a Burkholderia, tá certo? Pessoal, essas crianças, elas são cronicamente colonizadas por essas bactérias. E aí, na exacerbação, o nosso objetivo é controlar a população dessas bactérias, tá? Erradicar essas bactérias é praticamente impossível, tá? Então, esse que é o tratamento da exacerbação pulmonar, além do suporte, né? Internação, se for necessário UTI, suporte ventilatório, tá certo? Então, essa é uma questão clássica de exacerbação. 11 anos, fibrose cística, tosse produtiva, secreção esverdeada, dispneia, dor torácica, tá? Se a gente tivesse, mesmo que a gente tivesse essa criança sem uma cultura de escarro, o esquema inicial seria oxacilina, ceftazidima e amicacina, tá certo? Quando a gente tem um escarro, fica mais fácil ainda, porque aí esse escarro traz o padrão de sensibilidade dessas bactérias da cultura, tá? Então, se fosse um Staphylococcus aureus que fosse meticilino resistente, a gente ia ter que usar a vancomicina ao invés da oxacilina, tá certo? Então, esse é o esquema empírico de exacerbações em paciente com fibrose cística, mas se você tiver um escarro, você vai olhar a microbiologia desse escarro e o perfil de sensibilidade dessas bactérias. Einstein 2022, para a gente finalizar. A gente tem uma criança do sexo masculino, ele tem 8 anos e ele foi levado à unidade básica de saúde pela mãe por conta de tosse persistente. Refere a algumas internações por pneumonias desde os 3 anos de idade. Ele vem notando uma intolerância aos exercícios e dificuldade de crescer e ganhar peso. No exame físico, ele está emagrecido, eupneico, o tórax tem um aumento do diâmetro antero-posterior e a radiografia, hiperinsuflação bilateral, atelectasias dispersas e infiltrados confluentes, linfonodos hilares aumentados e a pergunta: dentre os seguintes achados clínicos, os mais frequentemente encontrados na evolução desta doença são. Então, está perguntando aspectos prognósticos da história natural da doença. Então, se a gente tem. O primeiro ponto aqui era você fazer o diagnóstico de fibrose cística, né? Então, o menino do sexo masculino, ele tem 8 anos, ele tem tosse persistente, ele tem internações frequentes por pneumonia, então infecções de repetição,
intolerância aos exercícios, ele tem um comprometimento do desenvolvimento, então ele está emagrecido, ele tem achados sugestivos de uma doença pulmonar que é crônica, então ele tem um aumento do diâmetro anteroposterior desse tórax, ele já tem radiografia alterada com hiperinsuflação, com atelectasia, com infiltrados e tem um aumento de linfonodos no hilo desses pulmões. Então, aqui a hipótese diagnóstica é de fibrose cística. E aí as alternativas: A, bronquiomalácia pulmonale, B, cirrose biliar e cianose, C, má absorção e atelectasias e D, lesões brônquicas proximais e cirrose biliar. A única que está associada aí à fibrose cística, à história natural da fibrose cística, é a má absorção, pelo que a gente viu, né? Comprometimento gastrointestinal, obstruções pancreáticas, insuficiência pancreática, tá? E atelectasias, que é a evolução aí dessas obstruções pulmonares que vão levar à reabsorção desse ar alveolar e ao colapso, ao colabamento desses alvéolos. Pessoal, essa foi a nossa revisão aí dos principais tópicos de fibrose cística, tá? Espero ter ajudado e até a próxima live.